E a gente conversa agora com Karina Calandrin, assessora acadêmica do Instituto Brasil e Israel, sobre mais essa tensão no Oriente que a gente acabou de ver na reportagem anterior. Autoridades iranianas prometeram vingança e atacar Israel. Professora, boa noite para você. Qual é o risco que há dessa guerra se escalonar ali e tornar-se um conflito regional? É possível que isso aconteça? Boa noite, obrigada pelo convite. Sim, né, esse é o maior risco agora apresentado, isso porque, né, o ataque, né, apesar de ser a figura, o líder político do Hamas, ele foi realizado em solo iraniano, né, a tensão, né, uma guerra de desgaste entre Israel e Irã já vem se estendendo desde o final do ano passado, já no início da guerra em Gaza, em outubro de 2023. Então, há uma tensão muito grande entre os dois países. O Irã fez um ataque a Israel esse ano, um ataque que foi limitado, né? Israel também respondeu de uma maneira limitada, mas o perigo do escalonamento do conflito, ele é cada vez maior, né? E também pela reação do Irã, né? O Irã disse que esse ato, né, não passaria impune, que a morte, né, do Ismail não passaria impune. Então, tudo isso representa um tensionamento cada vez maior. Mas é claro que existem muitos atores que não estão interessados na escalada do conflito, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles vão tentar, né, já devem estar tentando de qualquer forma conter um avanço de um conflito regional e que realmente haja um aumento, né, da guerra para uma guerra tradicional agora entre Israel e Irã de uma maneira mais ampla. Karina, então, 2 pontos que eu queria tocar a partir disso que você falou. Primeiro, a gente sabe que o Ismail Haniyeh era um dos grandes artífices de um acordo de paz, né? Ele tentava facilitar esse acordo de paz entre Israel e faixa de Gaza para você haver pelo menos um cessar-fogo. Isso foi pedido pela Kamala Harris e pelo Joe Biden na visita do Benjamin Netanyahu na semana passada aos Estados Unidos. Primeiro, esse acordo de paz está mais distante agora na sua visão? E um segundo ponto, essa crítica que vários países fizeram, inclusive o Brasil, a essa morte do Ismail Haniyeh, mas isso se dá, foi um ataque a um território soberano e território iraniano, mas isso se dá também porque o Irã é que financia todos esses grupos rebeldes e paramilitares, como o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, que atacam Israel. Então, o Irã não ataca Israel diretamente, mas financia esses rebeldes terroristas que fazem isso em nome dele, né? Como se fosse uma guerra por procuração. Exatamente, né? Essa é a ação desses grupos, né? Então, o Irã, ele não ataca diretamente Israel, né? Como bem colocado, porque isso é muito custoso, envolve diversos aspectos que o Irã deve considerar em uma guerra direta contra Israel. Então, a necessidade aqui é exatamente esse financiamento de outros grupos que travam essa guerra que o Irã para ele não seria ideal travar neste momento. Então, o financiamento do Hezbollah, do Hamas, dos Houthis no Iêmen, são grupos que o Irã acaba financiando como seus proxies, né? Como nessa guerra por procuração. Então, nesse lado, temos esse aspecto, né, dessa crítica. Por outro lado, pensando nos acordos de paz, eu acredito que eles estão tão distantes quanto estavam antes. Eu não acho que antes desse ataque eles estavam tão perto de acontecer. Isso porque não há um interesse que me parece evidente tanto do Hamas, antes, né, do ataque, né, da morte do líder político, do Ismail, quanto do Haniyeh, quanto do governo de Israel. Isso porque há um interesse, né, dos dois atores em que a guerra continue da forma que seus objetivos, né, são mais amplos, né? Israel, e isso foi dito por Benjamin Netanyahu na visita aos Estados Unidos, né? Isso foi dito em seu discurso ao Congresso dos Estados Unidos, que Israel tem o objetivo, né, de acabar com o Hamas, militarmente, politicamente. Então, para atingir esse objetivo, a guerra não pode terminar, né? Esse é o primeiro princípio. Então, isso já era demonstrado também pela forma como as negociações iam sendo conduzidas. Quando se chegava próximo de um cessar-fogo, próximo de um acordo, uma das partes concordava e a outra parte discordava, ou vice-versa, né? Iam acontecendo ao longo de várias semanas esse tipo de ação das partes envolvidas. Então, agora
Agora, sim, estamos mais longe de um cessar-fogo, mas não acho também que estávamos mais próximos antes do ataque. Tomara, né? Obrigado, Karina Calandrin, do Instituto Brasil-Israel, por sua participação aqui com a gente no Rede TV News. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigada.